A incapacidade funcional e os anos de vida perdidos são alguns dos muitos problemas associados com as dores lombares. Os reflexos destes problemas, em um olhar coletivo, são evidenciados em outros importantes contextos. Sabe-se, por exemplo, que pessoas com dores crônicas lombares têm gerado grandes gastos que impactam diretamente nas suas próprias famílias, nas empresas e nos sistemas de saúde público e privado. Desta forma, tornou-se um grande problema global, influenciando na vida de todos nós. Diante de um problema tão grande como este, estratégias de ações coletivas devem ser traçadas na tentativa de minimizar ou até impedir que estas condições prejudiquem ainda mais a todos. Sabe-se que a dor lombar não específica acomete mais de 85% dos pacientes. Muitos estudos de alta qualidade têm focado nestas condições e têm nos demonstrado muitas coisas interessantes. Se qualquer profissional de saúde te der um diagnóstico de dor lombar não específica, significa que você não tem nenhuma doença grave de coluna, por exemplo, tumores, artrite inflamatória, espondilite anquilosante, fraturas, tuberculose óssea, entre outras doenças muito graves. Pode parecer frustrante não saber uma causa exata da lombalgia não específica. No entanto, em muitas vezes, seu prognóstico será muito bom. Infelizmente, nós ainda não sabemos. Quando o paciente tem um diagnóstico de dor lombar não específica, nós não sabemos qual é a fonte dos sintomas dele. Sendo assim, os pacientes não deveriam se preocupar, por exemplo, com algumas imagens que aparecem no exame radiológico. Por exemplo, pequenos sinais de osteoartrose, pequenas hérnias discais. Esses achados existem em pessoas normais também. Então, muitos desses pacientes se preocupam excessivamente com exames de imagem e, na verdade, eles não deveriam se preocupar com isso. Sabe-se também que o quanto antes estes pacientes iniciarem o acompanhamento por um bom profissional da área da saúde, menor será a possibilidade de ser instalada uma dor crônica e incapacitante. Um dos grandes problemas da dor lombar é quando esta se torna crônica. Por incrível que pareça, uma das grandes causas da continuidade dos sintomas em longo prazo são as atitudes dos pacientes após a primeira crise de dor. Atualmente, os pesquisadores buscam ajudar os clínicos a interpretar quais são as causas principais que fazem com que uma dor fique recidivante, uma dor nas costas que vire crônica. E por incrível que pareça, muitas vezes os fatores não são puramente mecânicos, locais, mas sim comportamentais. Desta forma, o que precisamos entender são as características comportamentais adotadas por estes pacientes e que facilitam a cascata de alterações prejudiciais que culminam da dor crônica. O tratamento para os pacientes com lombalgia não específica tem que ser focado no que a ciência atualmente nos mostra que funciona. Podemos pensar em ações imediatas, a fim de que o paciente tenha a probabilidade de um melhor prognóstico. Dentre os aspectos mais importantes é relacionado à inatividade. Essas pessoas acreditam que, se elas não se mexem, elas não vão ter dor. Acredita-se que o uso de medicamentos excessivos vai ajudar na cura daquele problema. Também é um mito. Acredita-se que a atividade para a reabilitação tem que ser altamente passiva e dessa forma não participam ativamente do processo de reabilitação. E por fim, sabe-se que essas pessoas elas tomam atitudes até antissociais, elas fogem do convívio social, o que facilita alterações psicoemocionais. Na fase aguda, foca-se prioritariamente em diminuições dos sintomas existentes, como por exemplo a dor, o que faz com que o paciente fique pronto para iniciar atividades mais funcionais. Nós sabemos que a prática baseada em evidência demonstra dados suficientes hoje de que se a pessoa tem acesso ao fisioterapeuta nos primeiros 30 dias, a melhora na sua recuperação, a chance de ir para a cirurgia ou de realizar procedimentos com gastos extras de saúde são bem menores. Os procedimentos que têm firmes e sustentadas evidências científicas que melhoram dor e aumentam a função do paciente, é o paciente ser submetido à educação, o fisioterapeuta educar esse paciente sobre o bom prognóstico do tratamento, sobre eliminar ou não realizar repouso absoluto por muito tempo, exercícios
específicos que aliviam os sintomas e podem dar estabilidade inicial à coluna, e terapia manual ortopédica. Terapia manual ortopédica são técnicas e são métodos na fisioterapia que utilizam ou mobilizações articulares ou manipulações articulares que visa diminuir dor, diminuir espasmo e melhorar a função do paciente a curto prazo. Tem efeito a curto prazo e a prazo moderado, para que esse paciente possa retornar o mais rápido possível às suas atividades, sabendo que o prognóstico é bom. A partir do momento que existe o controle dos sintomas, o foco do fisioterapeuta é estimular o retorno à melhor função local por meio dos exercícios. Evite tratamentos 100% passivos. Evite tratamentos no qual você se deita numa maca e alguém tem que tirar o problema de você. Os tratamentos passivos, 100% exclusivamente em pacientes com dor lombar crônica, têm resultados muito poucos a curto prazo. Coloque o programa predominantemente ativo, melhore sua mobilidade, melhore sua força muscular, melhore seu desempenho funcional, que é uma das melhores chances para você ter uma grande evolução nos sintomas que você tem hoje na sua dor lombar. Pense nisto. Ações pautadas em boas evidências científicas podem ser o grande diferencial para a melhor evolução de uma pessoa com dores nas costas.